estamos aqui para ouvir a voz do Senhor que vem da sua palavra. Então vamos abrir nossas Bíblias no texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, e nós vamos até o capítulo 6, verso 2. Peço que os irmãos da mídia, se tiverem a versão da NVI, possam colocar na tela que eu vou usar essa versão. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18, até o capítulo 6, verso 2. Eu leio, os irmãos acompanham com reverência em seus corações. O texto diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez diante da Tua sagrada letra, do Teu sagrado livro, nós nos debruçamos, nos deparamos e suplicamos: Senhor, fala conosco. Que o Teu Santo Espírito possa sim iluminar os nossos corações, abrir as nossas mentes, para que possamos sim aprender, absorver as verdades eternas que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, que toda distração, que tudo aquilo que tenta impedir a mensagem de chegar aos nossos corações, que seja impedido pelo Senhor, e que o Senhor possa agora produzir um caminho livre, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Conforme a Tua palavra diz que ela não volta vazia, portanto, que essa palavra cumpra o propósito para a salvação e também para a condenação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, queridos, esse texto aqui é um texto muito importante, muito categórico, diante do tema que nós estamos iniciando o ano como batistas, né? Os irmãos podem ver aqui atrás de mim: busquem paz com misericórdia. E o pastor já apresentou esse tema pela manhã, já fez a leitura da divisa, a divisa que se encontra em Efésios 4:32, antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O objetivo da nossa denominação é ressaltar, reforçar a importância eu diria assim, a relevância fundamental do ministério da paz, do ministério da pacificação. E o cristão, o crente, ele é um portador da paz e um propagador dessa paz. E bem lembrou Jesus, em contextos talvez adaptáveis aí, mas bem lembrou Jesus no Sermão do Monte, que bem-aventurados são os pacificadores. E sim, nós somos aqueles que detêm a paz de Deus e somos aqueles que exercem o ministério da pacificação. E esse texto aqui de 2 Coríntios é um texto que nos mostra um pouco sobre isso. É um texto que lembra que o nosso Deus é um Deus de paz, de misericórdia, de amor, e por isso Ele tem derramado a graça dele salvadora para todo aquele que crê, porque Ele é misericordioso, por isso que Ele salva, por isso que Ele tem transbordando graça ao longo das gerações para a salvação daquele que crê. E Paulo, ele escreveu aos Coríntios aqui, essa segunda carta, com a intenção, é uma carta um pouco mais enérgica talvez, mas é com a intenção de que os coríntios que estavam equivocados, em muitos problemas talvez, que eles entendessem e atendessem a voz do Senhor, que no caso era a voz profética do apóstolo Paulo. E o clamor do Senhor, que tem se reverberado até hoje, é um apelo à reconciliação.
E Paulo então reforça isso para a igreja, uma igreja que deveria e deve exercer o ministério da reconciliação, ele vai falar aqui, mas era uma igreja que precisava viver a reconciliação e estar de fato reconciliada com Deus. Se queremos como denominação, como igreja, como batistas, como cristãos, seja lá como queiram nos nominar, se queremos ser pessoas de paz e se queremos privilegiar a paz, priorizar a paz, devemos então primeiro ser transformados pelo Senhor, para que essa paz habite em nosso coração. Devemos de fato ser reconciliados de toda contenda que tínhamos ou tivemos com o Senhor. E o fato é que o pecado, e os irmãos sabem muito bem, a Escritura nos mostra, o pecado ele causa um estrago justamente nisso, no relacionamento, um estrago vertical, num relacionamento vertical entre o homem e Deus, o ser humano e Deus, há um rompimento aí, e a paz que o homem foi criado passa a ser colocada uma contenda por causa desse pecado, uma guerra, uma inimizade com Deus, e também horizontalmente há uma quebra de relacionamento, há uma quebra dessa paz inicial, dessa paz original, porque o ser humano também, ele passa a ter contenda com o próximo, também com a criação, também com tudo que Deus criou, com tudo que representa a Deus, com tudo que é louvável e bom. Por causa do pecado, o ser humano briga com isso. O ser humano briga com a natureza, o ser humano briga com o próximo, com o parente, com aquele que ele diz que mais ama. O ser humano condenado ao pecado, e todos nós estávamos nessa condição antes de Cristo. O ser humano ele só sabe brigar e não sabe o que é paz. Mas o Senhor, por sua misericórdia, proveu a solução em Cristo Jesus, e ele de fato recuperou os relacionamentos verticais entre Deus e o homem, e o relacionamento horizontal entre o homem e tudo que Deus criou. Então nós podemos, aqueles que vivem a nova fase, a nova vida, tiveram a sua conversão em Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus, nós podemos de fato viver essa paz e propagar essa paz. Então é isso que nós vamos estudar aqui nessa noite. Esse texto ele fala disso. O primeiro ponto que eu queria destacar é no verso 18 do capítulo 5, que nós lemos. Veja a primeira expressão, na minha versão aqui que eu utilizei, e tudo isso provém de Deus. É claro que tem um contexto anterior, Paulo estava falando da nova criação, da nova vida, ele estava falando que as coisas velhas já passaram, ele estava falando que ele de fato ele tinha um ministério em que tinha uma verdadeira motivação, porque essa motivação, ela veio da salvação em Cristo Jesus, ela veio da transformação de vida e de conversão que houve por causa de Cristo Jesus na vida dele, e na vida dos cristãos em geral, e por isso ele deveria ser ouvido, então pelos aqueles que estavam ali para ouvi-lo, na verdade para ler a carta, deveria ser então atendido, compreendido, porque o que ele estava falando era do próprio Deus, e era por motivações santas, porque ele foi salvo assim como os cristãos de maneira geral. E ele vai dizer então, que depois que ele vai falar toda essa motivação dele, porque como ele foi salvo, ele estava motivado então a continuar a obra, e por isso encorajando e exortando os irmãos da igreja de Corinto. Ele então começa dizendo, então tudo isso que eu falei para vocês até aqui, vem de Deus, verso 18. E o que a gente pode observar dessa expressão? A nossa conversão, queridos, o nosso novo nascimento, a nova criação, a gente pode até dizer, sim, eu creio, sim, eu tomei uma decisão, e tomou mesmo. Mas tomamos essas decisões e mudamos de vida, porque foi o Senhor que providenciou isso, foi o Senhor que agiu nisso, porque diz a Escritura que a salvação pertence ao nosso Deus. Não é mérito humano, não é mérito meu e seu. Até a decisão que você toma não é mérito seu, é mérito de Deus. Por isso Paulo estava dizendo, e tudo isso provém de Deus, né? As motivações novas que temos para agir, para trabalhar, para servir a Deus, só podem ser uma obra do nosso Criador, que tem todo o poder para dar vida àquilo que estava morto, e nós estávamos mortos em delitos e pecados, e foi Ele, somente Ele, que proporcionou, que providenciou a salvação e a paz com o próprio Deus. Ainda no verso 18, veja o que ele diz aqui, Paulo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que vemos aqui é que Deus nos atrai para si, com a pregação do Evangelho, com a ação do Espírito Santo, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo.
E com o arrependimento que nós temos, o arrependimento e a fé que nós depositamos no Evangelho, na pregação do Evangelho, os nossos pecados são perdoados e nós somos declarados perante o Senhor justos, sem imputação de pecado, sem condenação, e de fato nós somos reconciliados com Ele. Nós deixamos, queridos, de ser inimigos de Deus e passamos de fato a ter paz com Deus. É isso que Paulo está reforçando e lembrando aos Coríntios. Deus nos reconciliou com Ele. A gente precisa entender que para a gente viver essa paz que está sendo apontada como tema para o ano, a gente precisa ter de fato paz com Deus. A gente precisa ter realmente passado pela conversão, pela reconciliação com o Senhor. E se somos já convertidos, já cremos no Senhor, de fato devemos estar perseverantes na santidade. Senão não há como ter paz. O pastor pela manhã mencionou a cadeira da ONU, que o Brasil teoricamente aí vai ocupar, lá do Conselho de Segurança da ONU, como se fosse um instrumento, e talvez, né, que o pessoal pensa, diz aí, que é um instrumento de pacificação. Mas queridos, a verdadeira paz é a paz que vem do Senhor. E por mais que haja cadeiras para se sentarem e discutirem sobre a paz mundial, não haverá paz mundial. O mundo não vai melhorar. A Bíblia deixa claro que o amor de muitos esfriaria e que o mundo só tende a piorar. Mas claro, tudo que for bom deve ser feito. O fato é que quem acredita nessa paz, não vai encontrar a paz. Agora, quem de fato buscar a paz na fonte da paz, que é o Senhor, esse encontra a paz, e não só encontra a paz, ele pode multiplicar essa paz. Veja mais à frente, ainda no verso 18 e também no verso 19. Se vemos no verso 18, como a gente leu até aqui, que Deus então ele é o autor dessa reconciliação, agora nós vemos que Deus vai confiar a missão de reconciliação a nós. Eu poderia dar um tema, talvez um título para essa mensagem, tipo, agentes de reconciliação. O que Paulo está tentando falar aqui, que aquele que serve a Deus, ele é um agente de reconciliação. Mas para ser agente de reconciliação, é preciso entender primeiro, que Deus é o autor da reconciliação, que vimos aí no verso 18, e também precisamos entender que Deus confiou, é o que vamos ver agora, a missão de reconciliação a nós. E aí ainda no verso 18 ele diz assim, está claro, está bem literal, e nos deu o ministério da reconciliação. Antes nós éramos inimigos de Deus, já falamos aqui, mas agora nós somos agentes de reconciliação, pelo que está escrito aqui. Antes nós estávamos perdidos em delitos e pecados, Efésios 2, agora nós vamos buscar os perdidos. Olha que diferença, olha que transformação. É para isso que Deus nos deu a paz, é para isso que Deus nos pacificou, para exercermos um plano, um projeto que Ele confiou a nós. E tudo isso para o louvor da glória dEle, para que Ele seja de fato conhecido entre as nações, para que Ele seja plenamente revelado em toda a sua infinitude, e para todos nós que somos talvez incapazes de compreender aquilo que é infinito, é através do ministério da reconciliação. Ele confiou isso a nós. Veja, neste mundo marcado por ódio, guerra, relacionamentos quebrados, destruídos, entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo, como eu disse, temos um ministério poderoso e glorioso, esse ministério chamado Ministério da Reconciliação. Isso foi confiado a nós. E não só Deus nos confiou o ministério de reconciliar, mas Ele nos confiou a mensagem. Veja no verso 19, Ele nos confiou a mensagem de reconciliação. Deus, Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Vamos entender essa mensagem da reconciliação. A reconciliação, queridos, consiste em quê? Consiste em ficar, fiquei de bem com um coleguinha, estou brincando aqui, fiquei de bem com um coleguinha. Não é isso que significa reconciliação apenas. Claro que ficar de bem com um coleguinha faz parte, mas é muito mais do que isso, é muito maior, é muito mais profundo, tem um alcance poderoso, o ministério da reconciliação. A reconciliação consiste que através de Cristo, Deus ele reconcilia o ser humano com Ele. A condenação que estava para mim, depositada para mim, apontada para mim,
e para você, ela foi cancelada e depositada em Cristo. E não há mais condenação para mim e para você, e isso é poderoso. Nós fomos agora enxertados na videira, nós somos agora da família de Deus, nós temos agora a natureza divina do Santo Espírito que habita em nós. Nós temos agora outra identidade, a identidade do reino. A nossa pátria não é mais esse mundo mau, mas é o reino de Deus, que Jesus propagou quando disse: o reino está próximo, o reino dos céus está próximo. Isso significa a reconciliação, e não apenas isso, mas olha o que significa esta mensagem. Então a mensagem é isso: Deus reconciliando consigo, através de Cristo consigo o mundo, aquele que crê, e Ele não lança em conta, Ele não imputa os pecados dos homens. Significa que Deus cobrou e puniu, como eu disse, em Cristo os pecadores que creem no Evangelho, e por isso não mais necessita punir esses pecadores, pois seus pecados não serão mais imputados em si, eles foram imputados em Cristo. Isso é reconciliação. E quando Ele nos confia a mensagem, não apenas o ministério, mas a mensagem da reconciliação, veja o verso 19, significa que o ministério da reconciliação, que foi mencionado no verso 18, é baseado na palavra que Deus colocou em nós, a palavra que habita em você, a palavra que habita em nós. Nós temos que ser cheios do Espírito, cheios da palavra, e por isso nós somos novas criaturas. Não é apenas um gesto de amor, ou de ternura, ou ajuda, ou assistência apenas, mas é o poder da palavra de Deus, proclamada e vivida na sua integridade, queridos. É isso que é a mensagem da reconciliação. É você ser capaz de proclamar o Evangelho, aquele que te transformou. Você proclama o Evangelho, e assim você está sendo pacificador, assim você está promovendo a paz para aquele que crê, para aquele que recebe. E no verso 20, veja, Deus ele nos faz seus representantes, veja aí, para a reconciliação. Como eu disse, poderíamos dar um título aqui para esse sermão como agentes de reconciliação. E de fato aqui fica claro no verso 20, quando Paulo já vai dizendo assim: somos embaixadores de Cristo, portanto somos embaixadores de Cristo. Isso é importante. Deus ele não só reconciliou o mundo com Ele mesmo, mas Ele também comissionou aqueles que Ele reconciliou para exercerem o ministério da reconciliação, para proclamar as boas novas, para pregar o Evangelho. Todos quantos atenderem ao chamado para o arrependimento e a fé, ou seja, aqueles que receberem Jesus como seu Salvador, esses experimentam a reconciliação com Deus, e automaticamente são conclamados, convocados, já comissionados a exercerem o ministério da reconciliação, sendo embaixadores. E vamos entender um pouco do que significa ser embaixador. A palavra grega usada por Paulo para embaixador é presvevo, algo nesse sentido. E esse termo ele tem um contexto que nos ajuda a compreender o texto melhor. O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer quando fala aí para os coríntios e para nós também, que somos embaixadores de Cristo? É claro que há um contexto romano, né? Aí, eles estavam vivendo um contexto do Império Romano, e as províncias romanas da época, elas eram divididas de duas formas, organizadas de duas formas. Havia um grupo de províncias que era a parte chamada pacificada, e essa parte pacificada era governada pelo Senado do Império Romano. E a parte que ainda não estava pacificada, que ainda estava com guerras, com lutas, com certa violência, com disputa de poder, essa parte não pacificada, ela era governada diretamente pelo poder do imperador, sem delegar ao Senado. E como ele, o imperador sozinho, exercia esse governo nessas províncias que não eram pacificadas. Nas províncias não pacificadas, o embaixador, o presvevo, ele administrava a província representando o imperador. Então veja, quando Paulo fala somos embaixadores, ele está usando este significado, este termo conhecido da época, de que somos os
entre aspas, os administradores do governo do Senhor, do reino do Senhor, que está sendo implantado e está tomando a terra e os confins da terra. Esse é o sentido. E aí, veja, então o sentido para nós é que o mundo que é rebelado contra Deus, ele é então uma província, como se fosse uma província desse império romano que não era pacificada, que dependia então desse embaixador. E por isso então Deus envia embaixadores para declararem a paz do soberano que é Deus, para pacificar aonde esses embaixadores forem e implantarem a paz do reino de Deus. Então é muito mais do que o sentido do embaixador do século 21. Você vai falar de embaixador do século 21, ele não faz isso. Ele ajuda nisso, mas ele sozinho não faz isso. Ele precisa de toda uma política envolvida, uma política internacional. Agora aqui não, aqui ele tinha uma certa autoridade no contexto romano para declarar essa paz. E é esse termo que Paulo usa para dizer que nós somos embaixadores. Então nós temos esta autoridade de proclamar a pacificação. Portanto, como crentes, somos embaixadores de Cristo, enviados com sua mensagem de reconciliação ao mundo. Nós temos o ministério e a autoridade da palavra de Deus e a ação do Santo Espírito por nós de declarar a paz por onde nós passarmos. Mas como declaramos a paz? Apenas dizendo a paz seja com todos? Também, mas não apenas isso. É muito mais do que isso, é uma paz na prática, é uma paz que tem poder, como eu disse, de transformar. É a paz que te transformou, é a paz que te transformou de um pecador inimigo de Deus a um amigo de Deus. Quando você faz então esse exercício desse ministério, você está proporcionando na vida daquele que não tinha acesso a oportunidade também de ter paz com Deus. Veja, ainda no verso 20, na minha versão, a NVI diz assim: como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava consciente de que ele tinha uma voz profética naquele tempo para a igreja. Ele faz um apelo e reforça que não é ele que fala, mas o Senhor. Quando ele fala de embaixador, ele está falando de algo muito poderoso, de algo em que nós temos na nossa boca a palavra: reconciliem-se com Deus, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E essa palavra, ela não é nossa, ela é de Deus. Assim como Paulo, então, ele tem uma voz profética ali, naquele contexto, para os coríntios, e reforça isso para eles. Não sou eu que falo, mas é Cristo. Nós também temos o dever de exercitar esse ministério também assim. Não somos nós que falamos, mas Cristo. E aqui, no verso 20, Paulo diz assim: por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aí ele reforça para os coríntios que eles precisavam se corrigir, melhorar e proclamar exatamente aquilo que eles deviam melhorar. Reconciliem-se com Deus. Nós como igreja, quando queremos dizer, como queremos proclamar a paz, quando queremos dizer que vamos ser agentes de pacificação, agentes de reconciliação, nós temos que primeiro pacificar a nossa vida com o Senhor, reconciliarmos com o Senhor. Não é possível pacificar, e eu conheço vários contextos missionários, e às vezes a gente tem que orientar, às vezes a gente tem que dar uma dica. Tem gente que procura a gente, a pessoa às vezes não frequenta a igreja, ela é membro da igreja, mas ela é turista, ela não frequenta a igreja, ela não tem uma vida coerente com o evangelho, ela não tem uma vida constante com o evangelho, ela não se abastece da palavra de Deus, o fruto do Espírito, é difícil enxergar algum fruto ali, e ela chega de repente para você: pastor, eu recebi um chamado de ir para as nações, de ir para o Japão, para a China, para o além. Vem vários assim, e ele recebeu um chamado, e de fato todos temos, mas não há chamado que possa ser exercido sem ter paz primeiro você com Deus, você com seu irmão, sem de fato não ter passado pelo evangelho e não ter se ajustado, não ter se reconciliado com Deus. E é muito bonito, a gente fica muito emocionado, muito empolgado: nós vamos arrebentar, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos pacificar daqui, pacificar para lá, mas o cara está brigando com Deus.
A vida dele é sempre de briga com Deus, de colocar Deus realmente de forma decepcionada com ele, porque ele não é um cara que pratica a santidade. Essa pessoa não é uma pessoa que pratica a santidade, é uma pessoa que realmente abandonou isso, e ainda vem dar um discurso de religioso aqui na igreja. E Deus me chamou. Capaz de cantar aquele hino lá, aquele cântico lá, Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui, que toca na rádio. Canta de tudo, levanta a mão, chora, se joga no chão, faz todos os movimentos religiosos, mas não foi pacificada, não foi reconciliada com Deus, está querendo reconciliar. Quando nós falamos de exercer o ministério da paz, da reconciliação, da misericórdia, primeiro em nós. Se somos hoje uma igreja missionária, e glória a Deus, temos uma história linda quanto a missões, é porque nós, como igreja, na prática, somos missionários, e por isso enviamos. E não há como enviar, se nós não estamos em condições de formar, de preparar. Pastor Carlos falou muito bem sobre pacificação, sobre capacitação. E o que tem a ver pacificação com capacitação? Tudo, porque a pacificação é que te capacita para pacificar. E nós, de fato, precisamos ser capacitados para levar a paz. Como igreja, o nosso pedido, nossa oração hoje deve ser: Senhor, capacita-nos para espalharmos a Tua paz. E não adianta a gente fazer evento, congresso, conferência, se em nós não há paz. Primeiro a paz em nós com Deus. Por isso, Paulo aqui, ele é enfático no verso 20, quando ele vai dizer aos coríntios: reconciliem-se com Deus. Ele, inclusive, fazendo isso, ele reforça a própria mensagem da reconciliação, que é algo fundamental, e nós veremos aqui. Não apenas precisamos ser reconciliados, transformados, mas temos que, de fato, conhecer o conteúdo daquilo que nos transforma, o conteúdo daquilo que nos reconcilia. Ele alerta para que a igreja viva como quem é reconciliado com Deus, e que essa pessoa viva como quem conhece essa mensagem. Se somos mesmo representantes do reino de Deus no mundo, os embaixadores, as mensageiras que temos aqui, devemos ter atitudes, queridos, coerentes com os valores deste reino. É muito importante, o tema é fundamental para a nossa vida esse ano, mas precisamos compreender que essa paz não é para levar ainda, senão eu primeiro tenho que me corrigir com Deus, senão eu primeiro tenho que me acertar com Deus. Veja, o embaixador, preste atenção nisso, ele tem em suas mãos a honra do seu país. Repara, ele representa uma nação, ele representa o seu país. O seu país, ele vai ser conhecido, julgado por meio dele, desse embaixador. Ele representa. Quando as pessoas escutam as palavras do embaixador, elas observam e vão dizer assim: essa é a forma que o país dele pensa e age. O embaixador, quando age, ele faz como um representante legítimo do seu governante. Portanto, há uma responsabilidade aqui em sermos aqueles que têm o ministério da reconciliação. A responsabilidade aqui é que a honra de Cristo e da sua igreja está nas mãos de nós, embaixadores de Deus, de nós cristãos. E quando nós não nos atentamos para isso e fazemos muita festa, muita alegria, eba, vamos espalhar a paz. Sim, temos que espalhar, sim, mas precisamos retornar as nossas obras ali onde nós estamos caindo e corrigir e agir, porque nós representamos o reino, nós apontamos o caráter do rei e desse reino. A honra de Cristo está sendo apresentada pelos embaixadores, revelada pelos embaixadores. A honra da igreja também. Veja no verso 21. Deus nos revelou o conteúdo da mensagem de reconciliação. Quer dizer, Ele nos deu a mensagem porque nós recebemos e fomos transformados por ela, mas Ele nos revelou a entendimento de qual é o conteúdo, há condições de compreender, de entender e por isso transmitir. Veja,
Deus tornou o pecado, está aí, por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se pudéssemos fazer uma interpretação livre do grego original, é basicamente assim: aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que pudéssemos ser transformados em justiça de Deus nele. Aquele que não tinha pecado tornou-se, por imputação, o pecado pelo pecador, no lugar do pecador, para que o pecador pudesse se tornar também, por imputação, sem pecado, naquele que não tinha pecado. Então é uma troca de funções, né, de posições. É assim que funciona. O pecador deveria ser punido, ele não é punido. Aquele que não tem pecado não deveria ser punido, é esse que é punido. E aí representa aquele que deveria ser punido, e por isso também torna justo aquele que era considerado injusto. O conteúdo é fundamental. O conteúdo da mensagem é o ponto central. Não adianta, tá bom, eu estou em paz com Deus, eu estou direitinho, estou andando bonitinho, estou buscando a santidade, estou indo na igreja certinho, não. Ótimo. E agora eu conversei com o pastor, a gente combinou, tal, eu estou indo para o Japão, vou lá fazer missões. Aí eu chego lá, eu não sei o conteúdo da mensagem. É difícil, a gente não, como igreja, nunca enviaria alguém que não sabe o conteúdo da mensagem. Mas existe, queridos, no campo missionário tem missionários, ou que não sabem o conteúdo da mensagem de fato, não sabem, ou que entendem que não é esse o conteúdo, é outra coisa. E acontece. Acontece porque eu conheço, porque eu já vi, e muitos podem dizer. E parece uma coisa tão simples. Talvez você me escute e fale assim: como isso? Nunca poderia ser uma coisa dessa. Pois é, o óbvio acontece, querido. O que não deveria acontecer, acontece. E é por isso que está escrito aqui, que Deus nos revelou então esse conteúdo, para que a gente tivesse conhecimento, não apenas para a nossa transformação, mas para levarmos esse conhecimento que transforma. É muito bonito, vamos fazer um ministério de missões. Eu não sei nada sobre o plano da salvação. Aí eu começo, chego lá, vou evangelizar, vou falar alguma coisa. Estou exercendo o ministério da reconciliação. Então, ó, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, entrega a vida para Jesus. Aí o cara escuta: que bom, eu também vou entregar, então entreguei. Ele ouviu o evangelho? Não ouviu o evangelho. Ele ouviu o conteúdo do que eu li aqui? Não ouviu. E ele entregou a vida dele como? Não entregou. Não houve a ação do Espírito Santo aí. Não houve a ação que a Bíblia diz que deve acontecer quando há a pregação do Evangelho. Porque não houve a pregação do Evangelho. Aí ele vai para a igreja e fica lá. Aí daqui a pouco ele acontece até de virar uma liderança na igreja. E não é crente. E não é crente. Por quê? Porque só falei um negocinho ali para ele e não era o conteúdo da mensagem do Evangelho. De fato, nós não exercemos o ministério da reconciliação quando fazemos assim. Porque nós ignoramos o conteúdo. Nós sabemos, temos o conteúdo em nós, recebemos o conteúdo, nós temos toda a transformação na nossa vida, mas nós não conseguimos transmitir. Geralmente com jovens, quando a gente prepara para batismo, prepara para algum momento de testemunho, a gente se preocupa muito quando a pessoa tem que falar da sua conversão, dela entender que a conversão dela não foi o momento que ela chorou, não foi o momento que ela sentiu um negócio, não foi o momento que ela sentiu um arrepio e que explodiu a luz e uma fumaça entrou no lugar onde ela estava. Não foi. Pode até ter sido coincidentemente, mas não é por causa disso. Tem um monte de gente que nunca viu uma luz brilhar, mas de fato é transformado pelo Evangelho. Tem um monte de gente que nunca viu uma bola de fogo, nem uma bola de água, nem uma bola de nada, mas de fato foi transformado pelo Evangelho. E tem muita gente que está vendo muita coisa, mas não está vendo o conteúdo do Evangelho. Eu não estou aqui pregando contra as questões sobrenaturais. Deus é soberano, Ele faz o que Ele achar melhor. Mas o que Ele achar melhor, prioritariamente, está submetido à mensagem do Evangelho, ao conteúdo do Evangelho. E é isso, e é somente a isso que nós devemos nos atentar. Quando nós pensamos em entregar pão para quem tem fome, não está errado. Mas não venha me dizer que você evangelizou, porque não evangelizou. Não venha me dizer que você exerceu o ministério da reconciliação, porque não exerceu. Não venha me dizer que você pacificou, porque você não pacificou. Você pode ter dado um bom testemunho do que é ser uma pessoa de paz, mas não transmitiu o Evangelho. Não transmitiu aquilo que de fato pacifica.
para se transmitir aquilo que pacifica, a mensagem que pacifica, é necessário compreender o conteúdo. Deus tornou o pecado aquele que não tinha pecado, no nosso lugar. E por isso, nós não temos mais a condenação sobre nós, estamos livres. Pelo menos isso. Porque, gente, queridos, como que alguém vai achar que o evangelho é uma boa notícia se você não traz a má notícia? Pensa, o cara está lá, bem bom, feliz da vida, ano novo, vida nova, e mais um monte de coisa, está feliz, está comemorando aí, ó. Tu chega para ele, você está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Ele fala, não, estou precisando de nada, estou bem. Ele está bem, cara, ele está achando que está bem. Como que ele vai falar que precisa de Jesus, se ele não sabe que ele precisa de Jesus, se ele não sabe que ele está morto nos seus delitos e pecados? Não é à toa que a Escritura deixa claro que nós estávamos mortos, é para transmitir isso. É para avisar para o morto que ele está morto. E o Espírito Santo vai ressuscitar ele. Quando eu não falo para o morto que ele está morto, ele não vai conseguir entender a boa notícia, que é a ressurreição em Cristo Jesus. Por isso eu me preocupo muito com jovens e adolescentes, quando tem essa responsabilidade de dar o seu testemunho, que eles não contem apenas os momentos de emoção, ou de susto, sei lá, que eles tiveram. Isso faz parte da história, mas que eles contem o momento em que eles entenderam que eles eram pecadores, e ali o Espírito Santo os convenceu e capacitou para crer de que Jesus é o Salvador, de que Jesus os ressuscita. Esse é o conteúdo da mensagem. Não tem que fazer curso, pós-graduação, mestrado, doutorado em teologia, não tem. Tem só que falar isso. E a gente está falando de tanta coisa, queridos. A gente fala de muita coisa e às vezes esquece só disso, que é o principal, que é o conteúdo, que é o ponto central do evangelho a ser proclamado. O conteúdo principal da missão dos agentes de reconciliação. Sem esse conteúdo puro do evangelho não haverá paz com Deus e nem paz com o próximo, queridos. Como fomos alcançados por essa mensagem, nós sabemos e temos condições espirituais de levar essa mensagem a todas as pessoas. Isso porque aqueles que são embaixadores, todos nós cristãos, conhecem a mensagem que os transformou nesses mensageiros do reino de Deus. E aí, o apóstolo Paulo, quando ele então apresenta o conteúdo da mensagem aos coríntios, pedindo para que eles se reconciliassem com Deus e estivessem prontos para exercer o ministério da reconciliação, ele vai no capítulo 6, verso 1 e 2, veja aí, concluir o tema alertando para dois perigos. No verso 1 ele fala assim: insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Está aí. Imagine só, querido, depois de tudo que Deus faz por mim, por você, da morte de Cristo em seu favor, do seu clamor, o convite dele para a reconciliação e você atendendo, né? E de repente você desprezar a oferta, desprezar o convite, desprezar a chamada a se reconciliar. Imagine só você ouvindo o clamor através de um embaixador que prega o evangelho, ou através da própria escritura, lendo a escritura, ou através do próprio Espírito Santo ao seu coração diretamente, não sei como, mas imagine esse clamor para o arrependimento, e isso ser colocado de lado, isso ser rejeitado. Paulo deixa claro: insistimos que com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. É claro que quem recebe a graça de Deus não recebeu em vão, está salvo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que recebem a mensagem, a rica mensagem, e que conseguem rejeitá-la, conseguem dizer não é para mim, virar as costas para Deus. Esse é um perigo. Esse perigo pode acontecer com pessoas que estão no hall de membros da igreja, que nós só saberemos de fato quem é quem, como cristão verdadeiro, na eternidade. Este é um perigo. Dia após dia, domingo após domingo, quartas-feiras, sextas-feiras, segundas-feiras, vários dias de culto nesta igreja, e o evangelho tem sido pregado, e o convite ao arrependimento, e o convite para se responder para a graça do Senhor com fé e quebrantamento está sendo feito. E há um perigo. Paulo aqui insiste
Cuidado, para que você não seja uma pessoa que recebe a graça de Deus de maneira vã, ou seja, recebe apenas intelectualmente, mas isso não te transforma, mas isso não te capacita de fato para a paz. E no verso 2 diz assim: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E Paulo, como um bom pastor que ele era, e eu repito aqui, tentando aprender com aquele que sabe mais do que eu, hoje é o dia. Hoje é o dia de se reconciliar com o Senhor. Ah, mas eu sou membro da igreja há 200 anos. Não tem problema. Se você entende que precisa se reconciliar com Deus, hoje é o dia. Ah, mas sou missionário, sou pastor, sou líder de departamento, sou líder de tanta coisa, sou fiscal da natureza, sei lá o que você é. Hoje é o dia de se reconciliar com o Senhor. Por que hoje é o dia? Porque Paulo disse que hoje é o dia. Porque Paulo é inspirado pelo Senhor para escrever isso. Hoje é o dia, porque amanhã nós não sabemos. E eu não quero aqui assustar ninguém, todos sabem que amanhã nós não sabemos. Mas o fato é que ainda sabendo que amanhã nós não sabemos, há pessoas que dizem não. Há pessoas que fingem que não são com ela, que não é com ela que o convite está sendo feito. Há pessoas que se escondem com seu nome escrito no hall de membros da nossa igreja. Ou pessoas que são convidadas aqui, queridos amigos, que estão conhecendo o Evangelho hoje pela primeira vez. Mas eu digo para você também, não se esconda, não fuja. O dia da salvação, o dia da reconciliação com o Senhor, para você que chegou aqui hoje, para você que me acompanha pelo vídeo, e para você que pode ser um membro de igreja de muito tempo, mas isso nunca mudou a sua vida, o dia é hoje. É isso que Paulo estava alertando. Paulo estava alertando uma igreja. Ele estava alertando uma igreja. Eram membros de igreja. Então isso me permite também alertar todos nós aqui, que nós não sejamos aqueles que só tem o nome escrito no hall de membros, mas que de fato o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Que de fato nós tenhamos sido alcançados pela paz, capacitados pela pacificação, e só assim poderemos e deveremos exercitar o ministério da reconciliação e da pacificação, como agentes de reconciliação. Queridos, 3 pontinhos aqui para a gente aprender e fechar. Primeira coisa que a gente aprende aqui com esse texto é que devemos aceitar o convite à reconciliação com Deus e também essa reconciliação que vai alcançar as pessoas. Antes de sermos agentes de reconciliação, queridos, devemos ser reconciliados com Deus e buscar a reconciliação com o próximo. Isso que vimos aqui, que hoje seja o dia que a paz e a misericórdia do nosso Deus inundem os nossos corações, transformando-nos e pacificando-nos, para que não possamos, melhor dizendo, para que então possamos espalhar e espelhar essa paz que nos alcançou. Segundo ponto, que a gente também aprende aqui, reforçando aqui, devemos agir como verdadeiros representantes do reino. Foi isso que Paulo nos alertou aqui. Se somos reconciliados com Deus, queridos, devemos fugir do pecado, da aparência do mal e viver como, de fato, como novas criaturas, como uma nova criação, como verdadeiros agentes que representam o reino de Deus. Devemos, queridos, andar na pureza e na santidade diante de Deus. Há grandes responsabilidades aqui. E terceiro, não apenas agir e viver, mas devemos conhecer a mensagem, como eu disse, de reconciliação. Se fomos reconciliados, se realmente estamos agindo de acordo com essa mensagem de reconciliação, nós realmente conhecemos essa mensagem que nos reconciliou. E por isso então nós temos que ter o compromisso, sabendo tudo sobre ela, conhecendo a mensagem, o conteúdo dela, transmitir. Nunca sucumbir às pressões da sociedade, que tenta dizer que certos conteúdos da mensagem de salvação não são corretos, ou melhor dizendo, são talvez politicamente incorretos. Lamentavelmente a gente vê muitas coisas na internet, muitas coisas sendo escritas, muitas coisas
escritas por pessoas que se dizem cristãs e até pastores, líderes religiosos. Se estão contra a Escritura, naturalmente estão condenados por ela. Mas o fato é que nós, por mais que conheçamos, podemos ser pressionados por este mundo, talvez pelas perseguições, pela cultura da vigilância digital aí, do que se diz, do que se escreve, não sei, das brigas que rolam por aí, em vez de estarmos agindo em paz, né? Mas sermos pressionados a nos calarmos como cristãos. Veja, aqui a ideia não é você agora fazer um movimento, começar a digitar um monte de coisa na internet. Não, na verdade, para de entrar em briga que não é para entrar. Para de entrar em disputa que não é para entrar e passa a participar da disputa correta. A disputa correta é a disputa do bem e do mal. É a disputa em que você faz parte do lado que já venceu, o lado de Cristo. E é proclamar o Evangelho apenas. Apenas. Enquanto você está lá perdendo tempo discutindo quem pode, quem não pode, quem vai para a presidência, quem não vai para a presidência, que governo é esse, que governo é aquele, e homofóbico daqui, e cristofóbico dali. Em vez de você ficar perdendo tempo com isso, querido, proclame o Evangelho. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, disse Paulo a Timóteo. Esse é o ministério da reconciliação. Se de fato queremos pacificar, ter paz, viver a paz, espalhar a paz, seja lá o que for que tiver paz na minha frase aqui, não importa. Se de fato queremos viver tudo isso, basta pregar o Evangelho. E quando você se sentir pressionado a se calar, não se cale, porque Jesus não se calou e foi para a cruz. Os apóstolos não se calaram e foram martirizados. Só João que viveu até a idade mais velha possível. E muitos outros que vieram depois não se calaram. E hoje existem pessoas do outro lado do mundo, e até mesmo aqui no Brasil, que não fecham a sua boca, porque conhecem e entendem a responsabilidade do ministério de pacificação, de reconciliação. Não se calam. E a paz está alcançando aqueles que creem. E a Bíblia deixa claro que aqueles que não creem já estão condenados. Não é nossa responsabilidade. Sejamos mensageiros, levemos a mensagem com coragem, com ousadia, a mensagem que nos transformou, aquilo que de fato mudou. Não sejamos pessoas que apenas sentam nos bancos, ou até mesmo trabalham dentro da igreja, mas não conseguem espalhar essa paz. Não tenha medo das pressões, jovem na faculdade, na universidade, adolescente na escola com professores estranhos talvez, e eu falo isso porque eu sou professor, não sei se eu sou estranho, mas eu sou professor. Não importa a pressão que você estiver vivendo, se houver oportunidade e o local adequado, pregue o Evangelho, proclame o Evangelho, promova a paz, a verdadeira paz, que não é em nenhuma cadeira da ONU, cadeira de lugar nenhum. E claro, se a pessoa estiver com fome, você está levando o pão da vida que é Jesus, leva o pão também, né? Para lá matar a fome lá, comer um pãozinho, não tem problema. Faça ação social, faça, mas faça com o Evangelho. Faça com a paz de Jesus. Porque nós devemos atentar para os necessitados, sim, é nosso papel. Agora, não negligencie o seu ministério da reconciliação, igreja, irmão. Não apenas leve pão. E nem fique calado, porque não é muito correto o que está na Bíblia perante a sociedade. Jesus foi condenado como o pior dos condenados. Então Jesus foi taxado perante aquela sociedade como o pior dos condenados, o mais errado de todos. Queremos o quê? Ser aprovados? Queremos o quê? Ser aceitos? Não seremos aceitos, não seremos aprovados. Já são 2000 anos de cristianismo. Quando que o cristianismo foi aceito, queridos? Quem tem essa esperança do cristianismo ser aceito? Não será, porque o mundo jaz no maligno, as pessoas estão mortas em delitos e pecados, e o nosso papel é espiritual, proclamar o Evangelho, e os mortos vão ressuscitar, você vai ver isso. As pessoas estão mortas andando para lá e para cá, como o pastor costuma dizer, Walking Dead, estão andando para lá e para cá mortas, e o seu papel é proclamar o Evangelho, a cura para aquela morte. No Walking Dead não tem cura. Mas para quem você vê aí, que você sabe que é morto, para ele tem cura, é Jesus. E é só Jesus. E é só a mensagem do Evangelho. Não inventa, não acrescenta, não coloca coisa além.
vamos adocicar, não, o evangelho ele é amargo para quem não quer Deus, e vai ficar amargo, mas ele é doce para quem é transformado pelo Espírito Santo. E quando você tenta adoçar esse evangelho para facilitar, isso é o que Hebreus diz que é raiz de amargura, e você estará amargando toda essa paz que você quer promover e levar e transformar na vida das pessoas. Não se esqueça, temos um compromisso de transmitir essa mensagem com fidelidade e sem alterações, pois só por ela, aquele que crê será salvo, conforme temos em Romanos 1,16, um texto muito conhecido, e vale a pena aquele que não sabe de cor, decorar, memorizar esse texto, para que você entenda que o evangelho não é apenas um conteúdo intelectual, é também, porque a gente usa o intelecto, a racionalidade, mas é mais do que isso. Veja, Romanos 1,16, por que não me envergonho do evangelho de Cristo? E eu digo isso para vocês também, Paulo falou isso aos romanos, e eu digo isso para vocês, para mim também, não nos envergonhemos do evangelho. Estão querendo calar a proclamação do evangelho e o ministério da paz e da reconciliação. Por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E é isso que nós devemos proclamar, e é isso que nós devemos viver. E qualquer outra coisa que tentem dizer que é o evangelho, que seja considerado anátema, amaldiçoado, seja rejeitado. Se queremos pacificar, preguemos o evangelho. Ah, mas quando eu preguei o evangelho, todo mundo brigou. Queridos, Jesus foi perseguido até a morte, e foi morte de cruz, queridos. Não vai ter paz de toda hora, paz assim do coleguinha se dando bem, sempre não. Vai ter perseguição, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que olhar não com os olhos materiais e carnais, mas com os olhos espirituais. A paz que estamos falando não é a paz que todo mundo chega e canta, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Não, isso é mentira. Todo mundo vestido de branco na TV, de azul, de rosa, mentira. A paz que nós estamos proclamando nesse lugar é a paz de Cristo, é a paz do evangelho, que só através de Cristo pode ser proporcionada na vida das pessoas. É a paz que transforma pecadores em salvos redimidos para a glória do Senhor, que transforma perseguidores como Paulo era, um assassino de cristãos, em um dos maiores proclamadores do evangelho, se não o maior. É isso que nós estamos pregando aqui, queridos. É isso que esta igreja há 118 anos faz. E o nosso compromisso aqui é dizer não para as mentiras e rejeitar as tentativas de paz, essas paz fake, Nutella da vida. A paz de Jesus é a paz de raiz, a raiz de Davi, que é Jesus. Concluindo, que Deus dê então a você, a mim, todos nós, capacidade para ter compromisso com Cristo, com o plano dele, com a sua palavra de reconciliação. Talvez, não sei, se você estiver aqui hoje e entende que não tem exercido, não tem tido esse compromisso, saiba que o cristão ele tem uma vocação, querido, superior. É outro nível de paz. É uma paz espiritual que alcança até mesmo o mundo material. Não basta, queridos, ficar frequentando culto todo domingo só, religioso. Quarta-feira, EBD, grupo jovem, ministério, coral, grupo de família, ministério de família. Não basta ser um cidadão consciente, um cidadão de bem, pagador de impostos, trabalhador, com formação acadêmica. Não basta apenas ser isso, querido. Não queira ser um cristão apenas que fez todas essas coisinhas certinhas, sabe? Não é isso que nós fomos chamados. É preciso cumprir o ministério da reconciliação, levando a mensagem do evangelho a toda criatura. E claro, sendo transformado por essa mensagem todo dia, sendo capacitado por ela todo dia. Querido, não desperdice a sua vida. Não desperdice o tempo que você está aqui, na terra, sei lá. Seja reconciliado com Deus hoje, sim, se assim precisar. Se assim você entender que necessita, se o Espírito Santo hoje te tocar. Mas também,
Não pare por aí. Participe do que Deus está fazendo. Participe do ministério da reconciliação. Obedeça àquele que se tornou pecado no seu lugar, se colocou no seu lugar para a tua salvação. Obedeça àquele que te confiou essa missão. Hoje nós fomos lembrados, queridos, do propósito que Deus tem de reconciliar o seu povo para o louvor da sua glória. Que não percamos as oportunidades da vida que Deus tem nos dado para primeiro glorificar o nome do Senhor e viver como reconciliados e cumprir o ministério da reconciliação. Que para tanto o Senhor nos abençoe.